Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. Hoje nós estamos prosseguindo, como temos feito 2 sábados por mês, com o projeto dos novos palestrantes do Distrito Federal. Um projeto em parceria com a FEDEF. E hoje nós temos o nosso querido irmão e amigo Cláudio, que estará aqui conosco, proferindo uma palestra. Para nós nos harmonizarmos melhor, farei uma leitura psicográfica de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, cujo título é Basta Lembrar. E Emmanuel nos diz: se estás na fé cristã e esperas tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. Convido a todos agora para nós fecharmos os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e ao Cristo nosso Mestre. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome. E mais uma vez aqui viemos Te buscar, Senhor, buscando a Tua paz, o Teu amor, os Teus esclarecimentos, Tuas santas consolações. Auxilia-nos, Mestre, para que na palestra que virá a seguir, que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, mente para refletir e, acima de tudo, Senhor, coração de sentir. Pedimos que Tu abençoe o nosso palestrante, que a espiritualidade maior aqui presente o intua, para que ele possa ser um instrumento Teu, Senhor, de levar Teus ensinos a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual responsável por estes trabalhos, nós damos iniciada a palestra da tarde de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Queridos, com vocês, o nosso irmão Cláudio. Boa palestra. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Eu agradeço a presença de cada um, agradeço a cada irmão presente, encarnado, desencarnado. Agradeço a Comunhão Espírita, minha casa querida, pela acolhida e pela oportunidade. E hoje a espiritualidade nos inspirou a conversarmos e refletirmos um pouco sobre um tema do nosso cotidiano que eu tive a liberdade de intitular Faz a Tua Parte. Nós temos vivido nos últimos tempos uma epidemia de doenças emocionais profundas, de conflitos emocionais profundos nas famílias, no trabalho, na escola, em todos os nossos ciclos de relação. E o Evangelho nos chama, nos convida a exercitar a sua mensagem divina no convívio diário com aquelas pessoas que nos são mais queridas e com aqueles que representam desafios para nós. E nesse movimento de convivência e de elevação e de reforma íntima, nós somos constantemente convidados a nos portar da maneira que Jesus espera que nós nos portaríamos. É importante considerar que em muitos momentos nós devemos levar em consideração que não é difícil agir como Jesus. Quando nós vamos a uma casa espírita, ou uma igreja, ou a uma sinagoga, ou a um templo, normalmente nós nos condicionamos, nós nos maquiamos, nós nos preparamos para poder agir como Jesus agiria. Então nós estamos em condições favoráveis, estamos entre irmãos queridos, estamos num ambiente favorável. Então agir com mansuetude, com doçura, com paciência, com tolerância,
tolerância, com condescendência, com carinho, com assertividade, quando for necessário, mas, sobretudo, com acolhimento, no momento que é propício, não nos é complicado. O grande desafio da nossa existência é nos condicionarmos para instintivamente reagirmos como Jesus reagiria. E é nisso que consiste o nosso maior desafio de elevação. No livro dos Espíritos está descrito, perguntado, onde está escrita a lei de Deus? E se diz, está escrito na nossa consciência. Isso quer dizer que nós somos inclinados para o bem, mas é claro que estamos enfrentando desafios, estamos no mundo de provas e expiações e temos convivido com esse desafio e muitas vezes precisamos nos movimentar, fazer a nossa parte, caminhar na direção do Cristo, de nos aproximarmos dele, para que essa transformação, para que o melhor de nós possa aflorar, mesmo com todos os desafios e com todas as dificuldades. O Evangelho está repleto de histórias de pessoas que estavam movidas de profunda angústia e que encontraram o amparo, a misericórdia, o fortalecimento para se soerguer e para prosseguir na sua caminhada após o encontro com Cristo. Eu separei aqui o exemplo, por exemplo, da mulher samaritana que estava no poço a quem Jesus pediu água e ela já vinha de uma sequência de conflitos amorosos e tanto que Jesus, no âmbito daquela cultura, fala para ela, chama o teu marido. E ela diz, Senhor, eu não tenho marido. Ele fala, de fato, você não teve, porque você já teve outros, e esse que está contigo agora, ele não é o seu marido. Então, ele faz o convite a ela, para que ela, então, possa ir à sua aldeia e anunciar a presença dele ali. Jesus sabia que, no íntimo, ela estava movida de muita amorosidade, mas que estava inserida dentro de um contexto cultural que não dava a ela muitas oportunidades. E ele conseguiu sondar quais eram as angústias daquele coração, e conseguiu, assim, ser um pouco de alívio e de conforto para ela. Nós temos o exemplo do cego Bartimeu, que era tão pobre que não tinha nem nome, né? Era filho de Timeu, e ele, no movimento de fazer a sua parte, de despertar da cegueira, ele vence a reprovação da multidão, ele se ergue, ele solta a capa e caminha na direção de Jesus para que encontre a cura. E Jesus, naquele movimento de profundo respeito pela nossa liberdade, né? Pelo respeito ao nosso livre-arbítrio, vira para ele e diz, o que você quer que eu te faça? E ele diz, que eu veja, Senhor. Então ele se move, ele faz a parte dele de vencer a multidão e caminha na direção de Jesus para que possa ser salvo da cegueira. Nós temos o movimento de Paulo, que perseguiu os cristãos, mas que era um doutor da lei e que vivia sob o rigorismo da lei e que estava inspirado e movido de um profundo amor na defesa das tradições, das convicções que ele tinha. Embora tivesse a prática equivocada, ele era movido de profundo amor, de muita paixão. No livro Paulo e Estevão, no momento em que Estevão está sendo lapidado, e que o próprio Cristo vem buscá-lo, no momento que ele está sendo apedrejado, Cristo olha tristemente para Paulo, naquele movimento de violência que ele faz, e Estevão, então, fala para o Cristo, intercede em favor de Paulo e diz, Senhor, ele age com tanto vigor na defesa de Moisés, quando ele conheceu o Senhor, ele vai agir com o mesmo vigor. E na estrada de Damasco, quando ele se depronta com a realidade de que ele estava equivocado, ele é assaltado por um profundo remorso, e tudo que ele consegue dizer é olhar nos olhos do Cristo e dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que queres que eu faça? Então ele faz esse movimento de humildade, de descer do seu pedestal, porque estava repleto de amor também, mas precisava redirecionar a energia para que todo aquele conhecimento e aquela força fosse utilizado em benefício do próximo, no exercício de uma amorosidade verdadeira. Nós temos o exemplo magnífico de Maria de Magdala, que também, movida por uma angústia profunda do tipo de vida que ela levava naquele tempo, ela procura o Cristo e fala a frase célebre que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Ela, depois de vencer o olhar de reprovação de Pedro, né, que Jesus estava hospedado na casa de Pedro, depois de vencer toda a comunidade, depois de vencer a própria vergonha, o próprio constrangimento, ela consegue então se conectar com o olhar doce e acolhedor do Cristo, e ela fala para ele, Senhor, eu tenho amado e tenho sede
de amar. E ela faz esse movimento, depois do encontro com Cristo, depois que ela faz a parte dela de ir ao encontro dele, ela consegue então desabrochar como uma apóstola magnífica, né? É dito que os discípulos andavam 2 a 2 para poder pregar, os apóstolos, os discípulos andavam 2 a 2 para pregar o evangelho de Jesus, e ela pregava sozinha. Os outros discípulos não aceitaram a companhia dela, como as outras pessoas também não aceitavam a companhia dela. Então, o que ela faz? Ela vai ao encontro de acolher os leprosos que viviam à margem da sociedade e que eram considerados seres abjetos. E nesse encontro de misericórdia, ela faz o exercício maravilhoso da amorosidade, do acolhimento, e exerce toda a misericórdia dela. Então, hoje eu quero me defrontar, quero me concentrar no encontro de Jesus com outro personagem bíblico que também precisa fazer um movimento na direção de vencer-se a si mesmo enquanto criatura, que é o encontro de Jesus com Zaqueu. Nesse movimento de fazer a nossa parte, é importante que a gente muitas vezes nos lembre que em algumas circunstâncias da vida a gente se veja sem ação. Tem hora que a gente se depara com uma circunstância tão complicada que a gente não vê forma de sair dali, e é muito comum que a gente tente se confortar com uma expressão que é: eu fiz tudo o que eu pude. E aí hoje o Evangelho nos convida a refletir sobre esse momento em que a gente pronuncia essa frase, que pode ser um momento de profundo desânimo, inclusive de abandonar a luta. Minhas irmãs, meus irmãos, quando a gente diz eu fiz tudo que eu pude, tudo é muita coisa. Tudo é bastante coisa. A gente precisa crer que nós servimos a um Deus maior e que temos sempre o amor do Cristo junto contigo. Então sempre haverá uma porta, sempre haverá uma maneira diferente de agir para nos livrarmos daquela situação, para encontrar o conforto, a angústia, para aprender o que é necessário com que aquela experiência está nos trazendo. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nos versos de 1 a 10, é narrado o encontro de Jesus com Zaqueu. E eu peço licença a vocês para ler, e diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, vamos buscar contextualizar um pouco essa passagem. Aquela comunidade, naquele tempo, vivia sob o jugo de Roma. E Roma tinha uma característica muito peculiar de exercer a dominação. Ela se encontrava com a elite local dos povos que eles dominavam e entrava num acordo. Dizia: vocês podem continuar exercendo os ritos de vocês, se comportando como autoridades que eram daquele tempo eclesiásticas, jurídicas, executivas, legislativas, desde que vocês não permitam que haja tumulto e que recolham o imposto que é devido a César. Então vocês podem continuar fazendo aí, levando a vida de vocês tranquilamente, desde que esses preceitos sejam obedecidos. Então Zaqueu era um publicano. O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, na nota Notícias Históricas, traz para nós uma definição do que seriam os publicanos e como eles eram vistos naquele contexto. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: publicanos eram assim chamados na Roma Antiga os cavaleiros arrendatários das taxas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, fossem na própria Roma ou em outras partes do Império. Os riscos a que estavam sujeitos faziam com que se fechassem os olhos para o seu enriquecimento, ou seja, a corrupção era tolerada porque era tido como um risco da atividade, o que para muitos eram produtos de cobranças e de lucros escandalosos.
O nome dos publicanos foi estendido mais tarde a todos os que lidavam com dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje a palavra é tomada em sentido pejorativo, negativo, para designar os negocistas e seus agentes pouco escrupulosos. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa. Durante a dominação romana, foi o imposto que os judeus mais dificilmente aceitavam e o que mais causava irritação entre eles. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, por consequência, a todos os que se encarregavam de cobrá-lo. Então, vamos imaginar qual que era a visão que as pessoas tinham de Zaqueu naquele tempo. Ele era um judeu que, inserido dentro daquela sociedade, dentro daquela comunidade, estava sob o jugo de Roma, que era um jugo tirânico, e ele se encarregava, então, de ser o cobrador de impostos do seu próprio povo para poder entregar para os dominadores. Ele não era só um publicano, ele era chefe dos publicanos. E dizia-se, então, que ele havia enriquecido e muito de maneira ilícita. Ele era rico, porém era muito odiado pela sua comunidade. Existem algumas notas que dão a entender que, além dessas características todas, ele ainda era mais visceralmente, de maneira mais contundente, atacado pelos outros publicanos que queriam estar na posição de chefia dele e não estavam. E, além de tudo, do ponto de vista da estatura, nos é dito que ele era gordo e era baixinho. Então, imagina um camarada visto como alguém que tinha hábitos pouco louváveis, corrupto, gordo e baixinho. O sujeito era alvo de bullying, assim, de uma maneira muito intensa. Ninguém realmente gostava dele. Mas essa não era necessariamente a maneira com que Zaqueu se enxergava. Ele, na verdade, ele acreditava que o trabalho, que a função que ele exercia era uma função muito nobre. Em alguns livros que tratam dessa passagem, é dito que ele, inclusive, era movido por um desejo íntimo de um dia largar aquela atividade, de viver tranquilamente, de aproveitar a riqueza acumulada, de aproveitar a pobreza. Então, naquele ambiente de profunda hostilidade, foi que ele ouviu falar de Jesus. E Jesus, então, era um profeta que realizava milagres, que almoçava com pescadores e com publicanos e com prostitutas e com homens do povo, e que tinha um olhar de profundo acolhimento. E aquilo era uma coisa muito nova para ele. Como é que ele poderia, então, no contexto daquela sociedade, que era uma sociedade que cultuava e que cultivava um Deus implacável, um Deus que não perdoava a fragilidade, um Deus em que, por exemplo, a mulher, quando estivesse no seu ciclo menstrual, ela era considerada imunda, Todos que a tocassem eram também considerados impuros, e qualquer manifestação de fraqueza, de pobreza, de enfermidade, de doença, de dificuldade, era tido como um castigo divino. Então se cultuava um Deus implacável, um Deus que não perdoava nenhum tipo de fragilidade. E era nesse contexto, então, que ele, movido de profunda angústia, foi tomado de curiosidade de saber quem era aquele homem. Então, será que era possível que ele pudesse ser enxergado daquele jeito que ele era, tão cheio de defeitos, tão odiado dentro da sua comunidade? Será possível que ele pudesse ser olhado com acolhimento e com amor? Era possível que houvesse mesmo a manifestação verdadeira desse amor que, como viria Paulo dizer depois, um amor que não é invejoso, que não trata com leviandade, que não se ensoberbece, não se irrita mal, não suspeita mal, um amor tão genuíno que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós vivemos hoje a necessidade de nos defrontar com esse amor que nos acolhe sem julgamentos, esse amor que nos analisa, que sonda, que compreende as necessidades. Nós temos vivido ultimamente uma discussão na nossa sociedade a respeito da abordagem dos sistemas de medicina, Nós tivemos aí o problema com mais médicos, e isso trouxe à luz um olhar sobre a forma da abordagem da medicina preventiva, a medicina de família. Então, muitas vezes, a medicina preventiva, a medicina de família, ela enxerga o indivíduo pleno e inserido dentro daquela situação, diferentemente da medicina tida como ocidental, em que o médico relata uma dor para o médico, aí ele pede um exame, receita um remédio. O médico de assistência mais ampla, de assistência
conhece a família, ele muitas vezes vai levar em consideração que a pessoa que está se queixando de uma dor de estômago, muitas vezes está passando por um problema afetivo, está com um problema no casamento, né? Ou está com um problema com o filho, está com um filho doente, ou é alguém que não está conseguindo dormir direito porque está tendo que virar muitas noites de sono para dar conta de pagar as contas no final do mês. Então ele enxerga o indivíduo dentro desse contexto. É um olhar mais humano, é um olhar mais amplo de compreender qual é a situação verdadeira da pessoa. E nesse movimento você acolhe. E nesse movimento de se sentir acolhido é que a pessoa se entrega e muitas vezes se transforma. Então o olhar de Jesus é sempre um olhar desprovido de julgamento, e é um olhar de acolhimento, um olhar de quem respeita profundamente o estágio evolutivo em que a gente se encontra. O olhar de Jesus é aquele da qual se diz do ditado, de um ditado chinês: olha, qualquer um pode abrir uma fruta, uma laranja, e contar quantas sementes tem lá dentro. Agora é preciso existir muito amor, muita empatia, muita misericórdia para olhar para uma semente e já enxergar as árvores e os frutos que tem ali dentro dela, aquilo que aquela semente vai verdadeiramente se transformar. Então só o amor verdadeiro consegue ter essa acolhida. No livro Páginas de Espiritismo Cristão, no capítulo 6, Rodolfo Caligares faz uma descrição de Zaqueu. Ele fala: foi um arrecadador de impostos que enriquecera ilicitamente e vivia defraudando o próximo, mas a despeito disso, a doutrina do mestre encontrara ressonância em seu coração e por isso ardia em desejo de conhecê-lo. Já no livro Boa Nova, Humberto Campos fala: um publicano abastado de nome Zaqueu conhecia o renome do Messias e desejava encontrá-lo. Zaqueu, porém, era de pequena estatura, tanto que, buscando satisfazer o seu desejo vivo de encontrar Jesus, procurou acomodar-se num sicômoro, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Esse movimento de Zaqueu subir na árvore para poder ver Jesus é um movimento que é muito simbólico. É um movimento de quem, num primeiro momento, se move do estacionamento da própria condição e tenta, de alguma maneira, enxergar uma saída. Não necessariamente é o movimento da mudança. Esse movimento de subir na árvore, muitas vezes é um movimento que nós mesmos fazemos de nos queixar, né? De muitas vezes de reclamar, de muitas vezes ficarmos apegados àquilo que nos é feito, sem levar em consideração o que nós devemos fazer por nós mesmos para que aquela situação signifique um engrandecimento. E muitas vezes a gente se encontra dolorido, chateado, magoado, mas eu fui traído, mas eu fui abandonado, mas eu fui esquecido. E esse movimento de subir na árvore é um movimento de quem diz: eu não quero mais ficar nessa condição, eu preciso ver o mestre passar, eu preciso saber de que maneira que esse homem vai olhar para mim. E é nesse sentido que é uma música linda que fala de Zaqueu, ele fala desse nosso movimento, dessa angústia de buscar o acolhimento de Jesus. Então a música diz assim: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Então essa é a ânsia de alguém que quer ser acolhido por viver no rigorismo de uma sociedade que tinha 613 mandamentos e que, se você descumprisse um desses, você já entrava em desarmonia com Deus. Zaqueu, então, ele vivia se perguntando: será que eu sou de todo mal? Será que não tem nada de bom em mim, nada em mim que mereça ser acolhido? Então, quando ele encontra com o Cristo, ele diz assim: Senhor, é verdade que tem sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurado empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram me buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Era a maneira que Zaqueu tinha de olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu tenho amado e tenho ainda muita sede de amar.
Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se do Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara a seu lado e lhe dizia com aceno íntimo: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu da improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. É nesse momento de se encontrar com o olhar de Jesus que ele faz um movimento mais simbólico, porque subir na árvore do queixume, do desespero, do desânimo, é muito fácil, a gente faz isso em muitos momentos movido por curiosidade. O movimento mais significativo está de descer da árvore, porque foi no movimento, na decisão de descer da árvore, foi que ele fez a parte dele, porque se encontrou com o olhar de Jesus, e depois que a gente se encontra com o olhar do Mestre, é impossível voltar a ser o mesmo, é impossível permanecer estacionado na árvore. E Jesus, nesse momento, desperta o que ele diz, e ele fala: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes. Nada daquilo que a gente sente é insignificante para Jesus, porque o amor dele na nossa vida significa que ele trabalha utilizando as nossas mãos, mas que tudo aquilo que a gente sente, as nossas sensações mais íntimas, o nosso coração, o nosso bem-estar, a nossa felicidade são importantes para ele. E assim como um pai que presta atenção em uma criança, que conta como foi o dia dela, como foi o desenho que ela fez na escola, é com esse olhar de amorosidade que Jesus nos olha, que eles nos enxergam. E aí, Jesus vira para ele e diz: abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. E aí, nesse momento de encontro com ele, o que é que acontece de simbólico conosco na vida? Com grande escândalo da maioria dos discípulos, não se tratava de um rico que deveria ser condenado, perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente: como justificar tudo isso, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Então, quantos de nós somos julgados pela vida fora, né? Quantos são julgados pela cor da pele, pela condição social, pelo posicionamento político, pela escolha que fizeram, pela sua manifestação mais íntima de afetividade, né? Pela escolha que fizeram da profissão, do caminho? Quantos de nós nos defrontamos diariamente com um olhar de reprovação? E é nesse momento que Jesus ensina para os apóstolos a necessidade do acolhimento e a necessidade de não julgarmos nunca. No livro Fonte Viva, do Chico, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 19, é feito uma exegese, um estudo sobre a passagem de João, capítulo 21, verso 17, em que Jesus fala para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É significativo que ele peça isso para Pedro, porque Pedro era o discípulo mais enérgico, era aquele que tinha um olhar de mais reprovação, inclusive para os outros. E Pedro depois é quem vai negá-lo 3 vezes. E aí o Evangelho diz que quando ele nega Jesus pela 3ª vez, ele ouve o galo cantar, ele se lembra que o mestre havia dito isso para ele. Então fala que ele se retirou para poder chorar amargamente. Só quem já passou por uma dificuldade muito grande na vida, de remorso, de tristeza, pode compreender a imensidão da dor dessa alma tão vigorosa naquele momento em que ele nega o Cristo pela 3ª vez. E o Cristo sabia que ele faria isso e fala para ele: você vai ser a pedra fundamental da minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. E apacentar as ovelhas, é o que diz no livro Fonte Vida, alimenta a boa parte do teu irmão e segue em frente. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então, acolher é olhar com amorosidade. E nesse movimento de olhar com amorosidade, nós somos, então, as mãos do Cristo,
acolhendo com amparo, com amor e com misericórdia cada irmão. Nesse movimento de fazer a nossa parte, de soltar a capa, de abandonar a velha criatura, de descer da árvore, de tomar a nossa cruz e seguir na direção dele, é que nós nos aproximamos, é que nós nos reconectamos com o que há de melhor em nós, né? Mesmo que a dor seja grande, mesmo que a solidão seja grande, mesmo que a tristeza seja grande. E quem há de compreender o que é a tristeza de uma separação, a tristeza de um abandono, a tristeza de perder um ente querido, né? Chico Buarque tem uma música linda em que ele faz uma das mais belas definições de saudade, em que ele diz: ó pedaço de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto. Saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Então, a doutrina espírita vem nos trazer, vem nos ensinar que não existe alegria, a única alegria possível para uma mãe que perde um filho é ter a certeza de que irá reencontrá-lo novamente. Por isso é que é o Consolador prometido. Então, nos momentos de dores da nossa vida, é necessário fazer a nossa parte de descer da árvore, de buscar o acolhimento, o fortalecimento na mensagem de Jesus e no exercício diário da caridade, da tolerância, do acolhimento, fazer a nossa parte de buscar estar junto dessa doutrina de amorosidade. Fazer a nossa parte é pautar a nossa vida pelos ensinamentos do Cristo, revigorando o nosso ânimo, né, para que a gente possa, então, nos conectar com o convite do Mestre. Eu gostaria de concluir aqui a minha parte e dizer que nós aprendemos aqui na doutrina, e eu aprendi, inclusive, com meu irmão Jack, que os ensinamentos do Cristo podem ser resumidos em poucos ensinamentos, que são amar a Deus sobre todas as coisas, se amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro somente aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, perdoar sempre e não julgar jamais. Então são 6 ensinamentos. Esse é o fazer a nossa parte, esse é nos encher de abundância, é o nosso movimento de descer da nossa arrogância, de descer do nosso egoísmo, de descer do nosso desânimo, de descer do nosso desespero e nos conectarmos com o olhar amoroso do Cristo que nos acolhe sempre. E aí nós podemos então aceitar o convite maravilhoso que é feito no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nos versos de 28 a 30, em que o Cristo nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, minhas irmãs, eu agradeço imensamente pela oportunidade de estrear como palestrante nessa casa que há tanto tempo me acolhe e que há tanto tempo me recebe com todo carinho para a oportunidade de crescimento, de aprendizado. Eu peço à espiritualidade maior e ao Mestre Jesus que leve amparo e conforto para cada coração e luz perene para a vida de cada um dos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que Deus abençoe a todos. Muita paz. Muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso irmão Cláudio. Eu já conheço o Cláudio já há um bom tempo. E confesso que foi uma grata surpresa te ouvir, meu irmão. Muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, pois já em seguida, daqui a 2 minutos, já começará o nosso pinga-luz com o nosso querido Denizar de Souza, que já se encontra ali presente. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade deste banquete espiritual. Te agradecemos pela oportunidade que Tu nos deste de nos esclarecermos, nos fortalecermos para a caminhada que nos cabe. Auxilia-nos, Senhor, que possamos fazer como Zaqueu, ir ao Teu encontro, Te buscar, querer estar contigo e a partir deste movimento retificarmos a nossa conduta nesta existência
verificarmos o que efetivamente devemos fazer para podermos sentir dentro de nós o Teu reino de paz e de amor. E em nome de Deus, em Teu nome, Mestre Jesus, nós damos encerrada a palestra desta tarde, dizendo graças a Deus e que assim seja. Queridos, gratidão a todos e agora já chamamos o nosso irmão Denizar aqui para a nossa palestra. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. Saudamos também aqueles que nos ouvem pela Rádio Comunhão e nos acompanham pela TV Comunhão e pelo nosso canal no YouTube. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Pinga Luz com o querido irmão Denizar de Souza. As meninas já estão aqui para anotarem as questões e vamos fazer a nossa prece